Bom, pessoal, então nessa videoaula a gente vai ter um exemplo para trabalhar as formulinhas da soma dos termos de uma PG finita e também de uma PG infinita. Então, primeiro exemplo aí, tá falando o seguinte: sabendo que a sequência abaixo, essa sequência aqui é uma PG, determine o valor da soma de seus termos, certo? Pessoal, uma forma de determinar o valor da soma de todos esses termos aqui é ir somando um pelos outros, certo? E no final obter o valor total, certo? Mas como a gente sabe que isso daqui se trata de uma PG, uma outra forma da gente poder encontrar isso é o quê? Utilizando a formulinha. E por que a formulinha é interessante? Pessoal, quando a gente tiver uma quantidade pequena de termos, às vezes é mais fácil a gente fazer a soma dos termos aí na bruta, pegando todos os termos e somando uns com os outros, certo? Mas se a quantidade de termos for muito grande, aí já é mais interessante utilizar a formulinha da PG. Então, pessoal, você está pedindo o seguinte, para a gente determinar o valor da soma dessa sequência, que é uma PG, e a gente sabe que a quantidade de termos dessa PG são 9. Por que são 9, pessoal? Porque aqui eu dei todos os termos para vocês, então dá para a gente contar. São 9 termos. Então quer dizer que se a gente está pedindo a soma de todos os termos, quer dizer que a gente está pedindo a soma dos 9 termos. Dos 9 termos, certo? Mas como é que a gente vai resolver isso? Através dessa formulinha, certo? Que é dada por primeiro termo vezes 1 menos a razão elevada a n, certo? Dividido por 1 menos a razão, onde n representa a quantidade de termos que a gente está somando. Então, quais informações que a gente precisa para poder descobrir aqui a soma desses valores, pessoal? A gente precisa saber quem que é o primeiro termo, quem que é a razão e a quantidade de termos que a gente está somando, certo? Bom, o primeiro termo dessa sequência é fácil. O A1 dessa sequência é o número 1, certo? Quem que é a razão? Bom, a razão não foi nos dada, a gente vai ter que encontrar, certo? E a quantidade de termos que a gente está somando, vejam aí que são 9 termos, certo? Então, n é 9, justamente corresponde a esse índice aqui, desse S, certo? Bom, então falta a gente determinar quem que é a razão. Mas o que eu disse para vocês? Como é que a gente determina a razão de uma PG? Basta a gente pegar dois termos consecutivos, certo? Pegar o último e dividir pelo anterior, ok? Bom, então de praxe aí, vamos pegar o segundo e o primeiro termo. Vamos fazer então o A2 dividido por A1, para a gente encontrar quem que é a nossa razão. Então, A2 vale 2, A1 vale 1. Então, 2 dividido por 1 são 2. Quer dizer, então, que a razão dessa minha PG aqui, ela é o quê? É razão 2. Certo? Então, agora a gente tem todas as informações para poder calcular a soma dos termos dessa PG aqui. Ok? Então, vamos lá. Então, substituindo aqui no lugar de n por 9 nessa formulinha, a gente obtém essa formulinha aqui, certo? Que vai determinar, então, para a gente um valor da soma desses 9 termos, ok? Bom, então falta a gente substituir o quê? No lugar de A1 a gente vai substituir por 1 e no lugar de Q a gente vai substituir por 2, certo? Então vejam aí que no lugar de A1 coloquei 1, no lugar de Q eu coloquei 2, certo? Pessoal, quanto que é 2 elevado a 9? Lembra que eu sempre tenho que resolver primeiro dentro do parênteses e lembrando que eu não posso pegar 1 e diminuir por 2. Tá? Eu tenho que sempre fazer potência, tem prioridade sobre produto, divisão, soma e subtração, certo? Então vai ficar 2 elevado a 9 e 2 elevado a 9 dá 512. Como o resultado disso daqui tem que ficar negativo, como o resultado disso daqui é 512, então fica 512 negativo, tá? E o resto eu copiei do jeito que estava. Bom, pessoal, vou resolver o que está dentro desse parênteses aqui. Ó. Você tem 512 negativos com um positivo, você cancela um desses positivos com um desses 512 que estão negativos, você fica com 511 negativos, certo? Você tem um positivo com dois negativos, você fica com um negativo, certo? Pessoal, 1 vezes alguma coisa é sempre alguma coisa. Então, fica aí menos 511, certo? Dividido por menos 1. Pessoal, sempre na divisão também a gente tem aí o produto dos sinais, menos com menos dá mais. 511 dividido por 1, 511. É como assim, pessoal? Que número que multiplicado a menos 1 dá menos 511? Bom, num produto onde um dos fatores é negativo, por resultado ser negativo, ele tem que ser positivo. Então, por isso que eu falo menos com menos dá mais. E o resultado, então, é 511. Então, pessoal, quer dizer que a soma desses 9 termos aqui, ó, desses 9 termos, dá 511. Se vocês quiserem testar aí na casa de vocês, se vocês somarem todos esses termos aqui, vocês vão obter 511. E vejam que, aí que eu não preciso de fazer toda essa soma aqui, ó, para
para encontrar quem que é a soma desses termos, pois eu sei que ela é um PG e eu posso utilizar essa formulinha para encontrar. Então vejam que essa formulinha aqui, pessoal, é interessante, principalmente quando a gente está trabalhando com muitos termos. Uma quantidade muito grande de termos que não compensa a gente ir somando um com os outros. Ok? Bom, pessoal, então vamos aí nosso segundo exemplo, certo? Trabalhar aí como calcular a soma de uma PG que tem infinitos termos. Então, nesse exemplo que a gente tem aqui agora, está dizendo o seguinte: sabendo que a sequência abaixo é uma PG de infinitos termos, certo? Ou seja, tem a quantidade de termos dessa PG é infinita, ela não acaba, continua indefinidamente, certo? Então, a sequência abaixo é uma PG de infinitos termos, onde que a razão dessa PG é um valor que está entre menos 1 e 1. Determine o valor da soma de seus termos, ou seja, a soma de todos esses infinitos termos. Será que a gente consegue encontrar um resultado? Então, pessoal, seguinte, o que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar a soma de todos os termos, certo? Bom, mas eu mostrei para vocês que quando a gente está trabalhando com uma PG infinita, aonde a razão está entre menos 1 e 1, a gente utiliza essa formulinha aqui, que é até mais simples que a soma de uma PG com uma quantidade finita de termos, certo? Essa formulinha aqui. Informações que a gente precisa, então? A gente precisa saber quem que é a 1 e quem que é a razão, para a gente poder calcular a soma desses infinitos termos aqui, ok? Bom, pessoal, o A1 é o primeiro termo da minha sequência, certo? Quem que é o primeiro termo? É o 81. E quem que é aqui? Bom, vocês podem falar assim, o exercício já deu, pessoal. Professor, é um valor que está entre menos 1 e 1. Na verdade, ele não especificou para a gente, ele só restringiu, só disse para a gente que esse valor está entre menos 1 e 1, mas ele não disse quem que é realmente ele. Então a gente vai ter que calcular, certo? Como? Como eu disse para vocês, para calcular a razão de uma PG, a gente precisa de dois termos consecutivos. Então, de praxe, vamos utilizar aí o segundo com o primeiro, certo? Então, quando eu tenho dois termos consecutivos, vou pegar o último e dividir pelo anterior para eu encontrar quem que é a razão. Então, vou pegar o A2 e dividir pelo A1. A2 é 27 e o A1 é 81. Só que a gente sabe que 81 é múltiplo de 27, certo? Então, dá para simplificar tanto em cima quanto embaixo por 27, certo? 27 dividido por ele mesmo dá 1. 81 dividido por 27 dá 3. Então, quer dizer que a razão dessa minha PG aqui é 1/3, certo? Então, agora a gente tem todas as informações que a gente precisa para calcular aí a soma desses infinitos termos, certo? Basta substituir as informações que a gente encontrou aí na nossa formulinha, certo? Então, onde tiver A1, eu vou substituir por 81, e aonde tiver Q, eu vou substituir por 1/3. Então, é 81 dividido pelo resultado disso daqui, tá, pessoal? Como é que eu resolvo isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma subtração de quê? De fração, certo? Como é que a gente resolve? Pessoal, a gente só pode fazer soma e subtração de fração quando o denominador das duas frações em questão é o número 3. E vejam que, aparentemente, apesar de não parecer uma fração, a gente pode escrever esse 1 aqui como uma fração. Como? 1 dividido por 1. Só que, dividido por 1, ou seja, do denominador aqui, quando ele é 1, ele não é igual a 3. Então, eu tenho que transformar esse 1 aqui numa fração equivalente a 1, certo? Cujo resultado é 1. Só que o denominador tem que ser 3. Que fração é equivalente a 1, que é igual a 1, e tem denominador 3. Essa fração é o 3 dividido por 3. Certo, pessoal? Porque 3 dividido por 3 dá 1. E o denominador dele, vejam que é igual a 3. Então, agora a gente pode fazer a subtração aí dessas duas frações. Como é que a gente faz, pessoal? A gente conserva o denominador, ok? E faz o que com os numeradores? A gente faz a operação aí. Então, vai fazer 3 menos 1. É o seguinte, pessoal. Você tem 3 partes de 3. Você tira uma delas, você fica com quantas? 2 de 3. Ok? Bom, pessoal, agora a gente tem o seguinte. A gente tem a divisão de o quê? De frações, certo? Porque vejam que a gente está trabalhando no denominador com uma fração. Como é que eu faço divisão de fração, pessoal? Eu conservo o que está em cima e multiplico pelo inverso do de baixo. Qual que é o inverso de 2/3? Pessoal, o inverso de 2/3 é 3 sobre 2. Então, 81 dividido por 2/3 é a mesma coisa que 81 vezes 3 sobre 2, 3 meios. Ok? Então, o que a gente tem agora? Produto de duas frações. Como é que eu resolvo o produto de duas frações? Eu multiplico o que tem em cima pelo que tem em cima e o que tem embaixo pelo que tem embaixo. Vejam que eu posso escrever 81 como a seguinte fração. Que fração? 81 dividido por 1. Então, vai ficar 81 vezes 3 e 1 vezes 2. 81, então, vezes 3 e 1 vezes 2, que é 2. Certo?
Então, calculando aí 81 vezes 3 dividido por 2, pessoal, dá 121,5. Certo? Então, quer dizer que a soma dos infinitos termos dessa PG aqui, ó, dá 121. Pessoal, apesar de ser difícil da gente compreender isso aqui está associado com o termo, com o conceito matemático de limite, certo? A gente sabe que realisticamente é impossível a gente somar infinitos termos, porque uma quantidade infinita de termos, ela nunca acaba. Mas a ideia é o seguinte, à medida que você vai descobrindo assim, cada um dos termos dessa sequência, e você for somando a esse termo novo com a soma dos termos anteriores, você vai chegando cada vez mais próximo de 121,5. Certo? Cada vez que você for descobrindo um novo termo dessa PG que tem infinitos termos e você for somando a soma dos valores anteriores, você vai aproximando de 121 vezes 5. Porque vejam que esses termos aqui, ó, vai ficando cada vez mais próximos de zero. Então, mais lá para frente, às vezes você vai estar somando 0,00000001 a um número a soma. E isso praticamente não mexe o número. Então, você está chegando aproximadamente. Esse aqui é o limite dessa soma. Certo? Então, pessoal, para quem quiser aprender mais sobre isso, provavelmente aqueles que forem trabalhar com questões de exatas na faculdade, vão ver esses conceitos melhores. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem me procurar ou procurar aí na internet que vocês vão entender melhor. Certo? Então, pessoal, com isso, a gente terminou o nosso conteúdo explicativo dessa primeira semana do volume, dessa segunda semana do PET volume 4. Certo? E eu continuo com vocês os exercícios dessa aula na playlist de vídeos que vai ser destinada aí para resolução de exercícios. Tá? Então procurem lá que vocês vão encontrar a resolução de todos os exercícios. Tá? Então fico por aqui. Um abraço. Fui!